Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, 26 de agosto, na terça-feira, nós damos continuidade ao Evangelho de ontem, de São Mateus 23. Até falei ontem que o Evangelho de hoje seria continuidade daquele mesmo Evangelho. Isso em todo lugar do mundo, porque nós estamos aqui na liturgia da palavra diária. E o Evangelho, para mim, católico aqui no Brasil, é para todos os católicos do mundo inteiro. Mateus 23, do 23 ao 26. E no Evangelho de hoje, Jesus continua pegando pesado contra os fariseus. Veja, naquele tempo disse Jesus: ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas. No mundo grego, no mundo gentílico, a hipocrisia, ali na Grécia, na antiga Grécia, a hipocrisia hipócrita era aquela pessoa que era um ator que se vestia, travestia de um personagem e subia no teatro para interpretar aquele personagem. E aqui Jesus está dizendo mestres da lei e fariseus hipócritas. Ou seja, eles são pessoas travestidas de mestres da lei e de fariseus. Ou pessoas que são de fato mestres da lei e fariseus, mas que são travestidos de religiosos, de pessoas que, entre aspas, têm misericórdia, têm santidade sem o tê-lo, sem o possuir. E aí Jesus vai dizer: vós pagais o dízimo da hortelã, da erva doce e do cominho, e deixais de lado os ensinamentos mais importantes da lei, como a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vós deveis praticar isto o quê? O dízimo, da hortelã, da erva doce e do cominho. Vós deveis praticar isto, sem contudo deixar de lado aquilo. O que é aquilo? O mais importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Por isso Jesus os chamam de hipócritas. Por que Jesus os chama de hipócrita? Porque eles se apegam à questão do dízimo, se apegam à questão do dinheiro, da cobiça, mas esquecem o mais importante da lei, que é ser justo com as pessoas e até com Deus, porque Jesus disse, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso é uma questão de justiça, dar a cada um o que é dele por direito. Então devemos dar a Deus o que é de Deus e dar a César o que é de César. E aí, meus irmãos, Jesus chama a nossa atenção para isso. O que é ser misericordioso? E o que é praticar a justiça? É uma bem-aventurança. É uma vocação à santidade para cada pessoa. No capítulo 5 de São Mateus, versículos 6 e 7, vai falar sobre a misericórdia e a justiça. Veja o que é dito: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E aí, é impossível alguém querer se apresentar como religioso, como líder religioso, sem ter essas virtudes: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. E ao mesmo tempo, querer ser tão radical, ser alguém que quer que todo mundo observe a lei de Deus. E aí Jesus chama a nossa atenção. Nós precisamos praticar a justiça. O que é a justiça? Dar a cada um o que lhe é devido. O que é a misericórdia? É nos colocarmos no lugar do outro, como Jesus ensinou através daquela parábola do bom samaritano. É nos colocarmos no lugar do outro e termos compaixão do outro. E tendo compaixão, fazermos pelo outro o que gostaríamos que fosse feito a nós. No Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 7, versículo 12, deixa eu tomar aqui do jeitinho que está escrito, porque Jesus apresenta de uma maneira muito interessante, que é a chamada regra de ouro. São Mateus capítulo 7, versículo 12, é dito o seguinte: tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Jesus diz: esta é a lei e os profetas. Isso aqui é justiça. E principalmente pensarmos no outro como se nós estivéssemos pensando em nós mesmos. Por exemplo, aquela mulher adúltera,
disseram: olha, a lei manda apedrejar tais mulheres. Aí Jesus vai apelar para a justiça. Já que vocês são tão justos assim, eu digo, quem não tem pecado atire a primeira pedra. E ali Jesus ensina sobre a misericórdia e sobre a justiça, né? A justiça. Se você deseja perdão, por que você não dá perdão ao outro? Então Jesus faz aqui a regra de ouro. O que vós quereis, né, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a lei e os profetas. Né? Jesus deixa muito claro. Só que a dureza do coração do homem, meus irmãos, a hipocrisia do coração do homem, não permite que a justiça, a misericórdia e a fidelidade seja o guia para a nossa vida espiritual. E aí Jesus continua no versículo 24. Guias cegos, vós filtrais um mosquito, mas engolis o camelo. Guias cego. Jesus repete essa frase. Guia cego. Como é que alguém que não tem justiça, não tem misericórdia, não tem fidelidade, se arroga a ser mestre, a ser alguém que venha aplicar a lei sobre o outro? E aí Jesus chama de guias cegos. Porque eles engolem um camelo, né? Mas vós filtrais um mosquito e mais engolis um camelo. O que é filtrar um mosquito? O dízimo, o que era o dízimo? Veja, o que era o dízimo, né, da hortelã, da erva doce e do cominho, comparado a ter misericórdia de alguém, a praticar a justiça para alguém, a ser fiel a Deus e às pessoas. Era nada, era um mosquitinho, mas era coado, né? Era coado, ou seja, não se permitia que ninguém faltasse com o dízimo. A mesma coisa acontece nessas seitas hoje, nessas igrejas. As pessoas exigem o dízimo quase que como sendo a tábua da salvação, quando na verdade se esquece de ensinar, ou pelo menos a grande maioria se esquece de ensinar sobre a fidelidade, a justiça e a misericórdia. Por isso Jesus diz: vocês são guias cegos. Vocês coam um mosquito, mas engolem um camelo, né? Infelizmente. E aí no versículo 25, Jesus pega um pouco ainda mais pesado. Ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e de cobiça. Quando Jesus diz que eles são hipócritas e que eles limpam os pratos e os copos por fora, veja, o fariseu ele era assim. A lei dizia que se uma mulher tocasse em alguma coisa no seu ciclo menstrual, aquele objeto ficaria impuro e a pessoa que o tocasse também ficaria impuro. E outras pessoas que tivessem em alguma situação de impureza, segundo a lei de Moisés, tocassem em algum objeto e a pessoa tocasse naquele objeto, a pessoa se tornaria impuro. Então, os objetos, os pratos, os utensílios que eles usavam tanto no templo, ou quem sabe até fora do templo, ou em casa mesmo, eles lavavam por fora. Porque é pela parte de fora que nós pegamos no prato, que nós pegamos no copo. Então eles lavavam por fora com medo, né? E vamos dizer assim, essa hipocrisia deles era tão grande que eles tinham medo de ser contaminado se tocasse no copo, porque alguém poderia ter contaminado aquele copo. Então veja a hipocrisia. Eles lavavam o copo por fora, os pratos por fora, mas não lavava por dentro. Aí Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e mestres da lei, hipócritas, vós limpais o copo e o prato por fora, mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Em outra ocasião, Jesus vai dizer assim: limpa primeiro o copo por dentro. No versículo 26, mais à frente, Jesus vai dizer: fariseu cego, limpa primeiro o copo por dentro, para que também por fora fique limpo. Então Jesus está dizendo: olha, o mais importante é o interior. E no interior de vocês estão cheios de roubo e cobiça. Finalzinho do versículo 25. Né? Mas por dentro estáis cheios de roubo e cobiça. Jesus estava dizendo: vocês estão preocupados com a aparência. Vocês estão preocupados com a parte de fora. Por dentro vocês estão cheios de roubo e aparência.
E, por incrível que pareça, meus irmãos, vocês estão cheios de roubo e cobiça. O que é a cobiça? São Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, no versículo 5, vai dizer o seguinte: mortificai, pois, vossos membros no que tem de terreno, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Jesus está dizendo que eles estão cheios de idolatria. E idolatria é o quê? Ao dinheiro, porque a cobiça é uma idolatria. São Paulo também, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 5, vai dizer: porque sabei o bem, nenhum dissoluto, ou impuro, ou avarento, verdadeiros idólatras, terá herança no reino de Cristo e de Deus. Então a cobiça e a avareza é uma idolatria. E eles, os fariseus, eles eram cobiçosos, eles eram desejosos. A cobiça não somente no dinheiro, mas do primeiro lugar. Jesus dizia aos seus discípulos: olha, quando vocês forem convidados para uma festa, não procure sentar no primeiro lugar. Por quê? Porque os fariseus hipócritas, eles é quem gostam de ser cumprimentados nas praças, de serem chamados de mestres, de ocuparem os primeiros lugares na sinagoga. Vós não deveis ser assim. E por que Jesus diz que por dentro eles eram cheios de roubo e cobiça? Porque São Mateus, no capítulo 26, o próprio Jesus falando, versículo 24, capítulo 26, versículo 24, vai dizer: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. E Jesus diz: não podeis servir a Deus e ao dinheiro ou à riqueza. Então, meus irmãos, a hipocrisia dos fariseus de outrora não mudou muito. Ela continua no mundo religioso atual. Os líderes religiosos, principalmente nessas seitas, eles são hipócritas, cegos guiando cegos, que coam um mosquito, mas engolem um camelo. E fazem tudo isso porque estão preocupados com a aparência, mas por dentro são como lobos, são como sepulcros caiados, são como lobos ferozes, são como víboras que estão preocupados apenas com o roubo e com a cobiça. E por isso Jesus diz: limpai primeiro o copo por dentro, ou seja, limpem o vosso interior, para que também o vosso exterior esteja limpo. Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser. Mas é isso, a cobiça, a inveja, leva à hipocrisia. E a hipocrisia, por incrível que pareça, é um personagem que não existe. É alguém se travestir do que ele não é e querer apresentar para a sociedade aquilo que ele nunca foi e que nunca será, se verdadeiramente não se converter. Amém.